Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se inicia encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se agentes e, ao mesmo tempo, instrumentos das mais sublimes realizações espirituais. Que o Mestre Excelso nos abençoe. O nosso fraternal abraço a todos. Estamos iniciando mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Edmar Naves, que empresta sua habilidade no controle de áudio e sonoplastia a este programa. Bom dia, Eurípides. E já a nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Evangelho segundo o Espiritismo, destacamos a pergunta: o que pensaria um homem colérico no momento de sua explosão de cólera? Resposta: se imaginasse que a cólera não resolve nada, mas altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, viria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Uma outra consideração deveria, contudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz a todos aqueles que o cercam. Se tem coração, terá profundo remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se, num acesso de desatino, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje quem terá a resposta à sua pergunta é nossa prezada ouvinte Naira, assim formulada. Eu e meus irmãos, 2 deles ainda crianças, sentimos-nos um tanto distanciados de nossos pais, que, parecendo alheios à relação afetiva com seus filhos, não sabem demonstrar amor, mas exercitam uma imposição constante e todo tipo de cobrança possível, tanto no certo como no errado. Segundo o Espiritismo, nós, os filhos, podemos dispor de algum meio capaz de nos trazer solução para esse angustioso problema? Vamos saber isso, minha cara Naira, no final deste programa. O assunto de hoje refere-se aos princípios básicos da doutrina espírita. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar a humanidade para a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Para entendermos o que é o Espiritismo, devemos remontar ao século XIX pelos idos de 1854. Existia em Paris, na França, um professor de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. À época,
uma novidade surgia nos salões de divertimento da velha Paris. Eram as chamadas mesas girantes. Pessoas se sentavam em torno de uma mesa e esta se movimentava, fazia ruídos, e tudo era motivo de diversão. Estudioso desde a mocidade do sonambulismo e do magnetismo, em 1854, o professor Rivaio ouviu falar pela primeira vez dos fenômenos das mesas girantes ou falantes, aos quais só viria a assistir em uma noite de maio de 1855, na casa da senhora Pleine Maison. O professor Rivaio afirma em obras póstumas: encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Não só as pessoas se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem. Realmente, pensei, o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, o professor Rivaio encontra novamente o Sr. Fortier, que diz: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale, isto é, dê respostas inteligentes. Isto agora é outra questão, replica o professor. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Era o espírito crítico e observador que analisava o fenômeno. Mas foi a partir dessas reuniões que o professor Rivaio começou os estudos sérios acerca dos fenômenos e do espiritismo. Utilizou o método experimental, não elaborando teorias pré-concebidas, e sim observando, comparando e deduzindo consequências. Nas reuniões, ele fazia perguntas sobre como ocorriam os fenômenos, quem estava ali respondendo às questões, enfim, o porquê de tudo aquilo. Afirma o professor Rivaio: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Após centenas de anotações, em 2 anos de pesquisas, o professor Rivaio publica a obra básica da doutrina espírita, usando o pseudônimo de Allan Kardec, obra que ele deu o nome de O Livro dos Espíritos, considerando que era uma obra dos espíritos e não sua, pois tomou para si apenas a organização dos dados. O Espiritismo se apoia em uma base de conhecimento, sustentação teórica e experimentação constituída de 3 pilares: filosofia, ciência e religião. A separação dos pilares da doutrina espírita em 3 segmentos é mais didática do que prática, pois seus fundamentos se interpenetram e interagem. Ouvintes, abrimos espaço para o nosso momento musical para reflexão, de Tchaikovsky, com a orquestra RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, Barcarolle.
Então, o que é o Espiritismo? Segundo Allan Kardec, o Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Isto é, como filosofia, procura a verdade, o sentido da vida e do indivíduo. A filosofia espírita faz essa busca explicando de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão, enfim, os porquês e os praquês dos nossos problemas. Como ciência, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Primeiramente, fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa, e remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Esta explicação está em A Gênese, capítulo 1, item 14. E por ter consequências morais, o Espiritismo se firma como religião, pois nos leva ao conhecimento de Deus, fazendo-nos compreender sua lei, que é eterna e imutável, e constitui o roteiro de felicidade para a humanidade. Entendamos bem que Kardec não queria envolver o aspecto religião ao elaborar a doutrina espírita, mas declara que ele, o Espiritismo, é religião no sentido mais profundo da palavra, religare, ligar o homem a Deus, e não religião que expressa cultos exteriores e possui rituais e sacramentos. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec estabelece os princípios da doutrina espírita. Primeiro, crença em Deus. O Espiritismo acredita em um Deus não antropomórfico, portanto, que não tenha aparência humana, e dá a seguinte resposta, na questão número 1. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Comunicabilidade dos espíritos, ou seja, mediunidade, também não é patrimônio exclusivo e nem foi inventada pelo Espiritismo. É uma faculdade humana normal e independe de crença religiosa, já que a pessoa pode possuí-la com maior ou menor intensidade. Acredite ou não. O Espiritismo apenas se dispõe a estudá-la, educar e disciplinar as pessoas que a possuem, para que o seu uso possa ser benéfico a elas e aos outros, absolutamente dentro dos elementares padrões de moralidade. Segundo os postulados espíritas, ela não deve ser comercializada nunca e deve ser utilizada gratuitamente. Todavia, é praticada comercialmente em alguns lugares do mundo por pessoas que são médiuns, inclusive pessoas honestas, mas que nada sabem sobre o espiritismo, numa comprovação de que ela existe fora do meio espírita. Qualquer afirmativa do tipo que alguém tem mediunidade e precisa desenvolver é vinda de pessoas inconsequentes, mesmo algumas que se autorrotulam espíritas, posto que o Espiritismo propõe que a faculdade deve ser educada e não desenvolvida. O outro princípio é imortalidade da alma. O Espiritismo acredita que a alma sobrevive à morte do corpo e expressa-se no mundo espiritual através de um corpo fluídico denominado perispírito. Reencarnação não é patrimônio exclusivo do Espiritismo e não foi inventada pelo Espiritismo, posto que é algo conhecido pela maior parte da humanidade por milênios, muito antes do Espiritismo, que tem apenas 150
4 anos de idade. O espírita, depois de estudar a reencarnação, não crê na reencarnação. Ele passa a saber a reencarnação, o que é diferente. Exemplificando, você crê que a lua existe ou você sabe que ela existe? Afinal, você pode vê-la e comprovar, inclusive cientificamente. É isto aí. Portanto, a afirmativa de que os espíritas creem na reencarnação é infantil e sem sentido. Pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita crê que todos os mundos do universo são habitados, com corpos, evidentemente, talvez, diferentes dos nossos, em outros estados de matéria. Vamos agora ao nosso momento musical mediúnico. E logo após, a sequência do nosso tema central de hoje. Autoria do Espírito Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás e na voz de Magali, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. O outro princípio da doutrina espírita é evolução. A evolução, nós todos acreditamos que o espírito é criado simples e ignorante. Percorre a fieira das reencarnações até atingir todos os dons, até desenvolver todas as suas potencialidades, tornando-se espírito puro, espírito perfeito. No dizer de Leon Denis, que se o homem não pode promover o obstáculo ao progresso, se o homem se calasse, as pedras falariam. Nara e ouvintes, vejamos algumas observações básicas, importantes, acerca da doutrina, acerca de posicionamentos claros referente a este princípio. Espiritismo não é igreja. Em princípio, corrijam a conceituação inicial. Espiritismo não é simplesmente religião. Ele não veio ao mundo com objetivo nenhum de ser religião.
Trata-se de uma doutrina filosófica, com base calcada na racionalidade, na lógica e na razão, apenas com consequências religiosas, haja vista que os seus adeptos ficam livres da submissão a qualquer religião por não serem obrigados a coisa nenhuma e nem serem proibidos de nada. Há centros espíritas que se portam como se fossem igrejas, mas isto é produto da concepção equivocada dos seus dirigentes, que ainda sentem a necessidade da rezação, em que pese o espiritismo ser algo muito acima disto. Outro ponto. Não existe kardecismo, existe espiritismo. As pessoas equivocadas costumam utilizar-se da expressão kardecismo para identificar algo que ele imagina ser uma ramificação do espiritismo, achando que o espiritismo é um montão de coisas que existe por aí, quando na realidade não é. A palavra espiritismo foi criada ou inventada, como queiram, pelo senhor Allan Kardec, exclusivamente para denominar a doutrina nova que foi trazida ao mundo por iniciativa de espíritos e que tem os seus postulados próprios. Portanto, qualquer crença ou prática religiosa que utiliza-se da denominação espiritismo, fora desta que se enquadre nos seus postulados, está utilizando indevidamente de uma denominação, mergulhando no campo da fraude. Daí a verdade que o nome disto que vocês chamam de kardecismo, verdadeiramente é espiritismo. Apenas para clarear o campo de conhecimento dos que ainda têm dúvidas em achar que candomblé, cartomancia, necromancia, umbanda e outras práticas espiritualistas é espiritismo, vai aqui uma pequena tabela, ou melhor, orientação, exemplificando algumas práticas de alguns segmentos para a apreciação daqueles que consideram relevante o uso da inteligência e do bom senso, a fim de um discernimento mais coerente e responsável. A nossa colocação é porque ouvimos e vemos ser colocadas essas informações. Tenda espírita de Umbanda. Então, realmente, uma coisa é espiritismo e outra são essas outras crenças. Olha, vamos analisar. Procedimento, prática ou ritual de Umbanda, catolicismo, candomblé e outras doutrinas espiritualistas em relação também ao espiritismo. Por exemplo, uso de altares. Não, o espiritismo não usa altares. Uso de imagens. Também não. Uso de velas. Doutrina espírita não adota o uso de velas. Uso de incensos e defumações também não é prática do espiritismo. Vestimentas e parâmetros, ou melhor, paramentos especiais, obrigações aos seus praticantes, são procedimentos que fogem aos princípios da doutrina espírita. Proibições aos seus praticantes, ajoelhar-se, sentar-se e levantar-se em seus cultos, não são práticas da doutrina espírita. Bebidas alcoólicas em seus cultos, igualmente, não é prática do espiritismo. Sacerdócio organizado, sacramentos, também não são práticas espíritas. Casamento religioso e batizados são realizados dentro da casa espírita? Absolutamente não. Não se usam amuletos, patuás, escapulários, penduricalhos, etc. Não, a prática espírita não utiliza disto. Hinos e cânticos doutrinários nos cultos também não são práticas do espiritismo. E, finalmente, a doutrina espírita não acredita na existência do Satanás ou demônio. Acreditamos que
todos os seres criados por Deus são nossos irmãos, uns ainda ignorantes do bem, outros na condição de caminhantes desta evolução, e outros chamados anjos pela denominação de que espíritos perfeitos o são. A afirmativa que alguns fazem em dizer que tudo é a mesma coisa, com a diferença de que na Umbanda se reúnem negros e pobres e no tal kardecismo se reúnem os que chamam de elites, é extremamente leviana, desonesta e irresponsável. O Espiritismo não faz qualquer discriminação de raças, cor ou padrão social, já que em seu movimento existem inúmeros negros, mulatos, brancos e de todas as etnias. Continue sintonizado, ouvindo a sua rádio. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Outro ponto a ser observado. Allan Kardec não inventou o Espiritismo. Allan Kardec não inventou nem criou Espiritismo nenhum. A proposta veio de espíritos, através de manifestações espontâneas, consideradas como fenômenos na época, e ele, que nada tinha a ver com aquilo, foi convidado por alguns amigos para examinar e analisar os tais fenômenos em suas casas, oportunidade em que foi convidado pelos espíritos, pela sua condição de pedagogo e educador criterioso, a organizar aqueles ensinamentos em livros e disponibilizar para a humanidade. Ele foi tão honesto e consciente de que a obra não era de sua autoria, que evitou colocar o seu nome famoso na Europa antiga, Denizar Rivaio, como autor dos livros e preferiu utilizar-se de um pseudônimo. É bom que se saiba que o tal professor Rivaio era autor famoso de livros didáticos e que tudo o que aparecia com seu nome vendia muito, não apenas na França, como em toda a Europa. Atentem para o detalhe. Os espíritos optaram por um pedagogo, um professor, e não um padre, um religioso, o que nos convida a entender que o Espiritismo é escola e não é igreja. Portanto, concluindo, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, como já dissemos, com bases científicas e consequências morais.
isto é, como filosofia procura a verdade, o sentido da vida e do indivíduo. A filosofia espírita faz essa busca, explicando de onde viemos para onde vamos, qual a nossa missão, enfim, os porquês dos nossos problemas. Na sequência, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão com o companheiro Vicente Benatti. Senhores rádio ouvintes, bom dia. Um lembrete aos ouvintes. A reunião do mês de julho da USE Franca será hoje às 15 horas no IMA, Instituto de Medicina do Além. Rua Tarsila do Amaral, 550, Recreio Campo Belo, Franca. Está sendo realizado em Franca, no salão principal da Fundação Educandário Pestalozzi, o 15º Envipa. A segunda fase da atividade cultural doutrinária dar-se-á no dia 6 de agosto com o Dr. Maurício Neiva Crispim, de Brasília, Distrito Federal, desenvolvendo o seminário das 14 às 17 horas. E à noite, às 20 horas, proferirá a palestra sobre o tema Os Sonhos segundo o Espiritismo. E domingo, dia 7, dar-se-á encerramento do seminário, das 9 às 12 horas. No dia 13 de agosto, também, um sábado, teremos Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que desenvolverá o seminário das 14 às 17 horas sobre o tema Obsessão, Desobsessão. E no domingo, dia 14, também, seminário sobre o tema Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Repetimos que o local é a Fundação Educandário Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova, Franca. Dia 6 de agosto, próximo, um sábado, às 21 horas, jantar dançante que será realizado no Castelinho e cuja renda contribuirá para a manutenção da assistência do berçário Dona Nina, que, como todos sabem, trata-se mesmo de um mini-hospital que cuida de crianças em convalescença e filhas de pais sem recursos. Os ingressos, se ainda restam alguns, podem ser adquiridos pelo telefone 3723-3937, 3720-4557, 3720-0512, 3017-3548. Meus ouvintes, até parece que estamos privilegiando a Sociedade Espírita Legionária do Bem e seus departamentos como o Berçário Dona Nina e Centro Espírita Dona Nina. Não é nada disso. O que ocorre é que muito foi e será repetido nesse programa a nossa disposição de divulgar notas, convites, promoções de toda e qualquer instituição caridosa, mesmo as não espíritas, desde que pautem as suas atividades estritamente dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus. Enviem ou entreguem no IDEFRAN, no horário comercial, as suas notas, que devem ser resumidas em razão do curto espaço de tempo. Falem o que fazem e peçam ajuda aos ouvintes, que nós divulgaremos com prazer. Nós temos um detalhe ainda, meus amigos, ainda no prosseguimento da notícia de hoje. A Rádio Espírita, ela estará presente no FECEF. Cadastre-se e venha fazer parte da comunidade espírita que mais cresce no Brasil. Participe dos fóruns de debates, leia, comente e avalie notícias e artigos, envie mensagens privadas para outros membros e muito mais. O endereço eletrônico www.radioespirita.net. A promoção até o dia 1º de agosto está dito, eu quero um CD espírita. Portanto, acesse o site www.radioespirita e continuem conosco num trabalho efetivo. Nós estamos falando também do 13º FECEF. Na disposição das salas, nós lemos o seguinte. Primeira sala, Espiritismo, Arte e Transformação Social. Espiritismo, Arte e Responsabilidade Social. Pedagogia Espírita, História, Filosofia e Pedagogia Espírita. Quarta sala, Espiritismo e Arte, as potencialidades da cura. Quinta sala, Espiritismo e Arte, o papel do Centro Espírita. E, finalmente, a sexta sala, o Espiritismo e Arte, competência, mediunidade e profissionalização. Oportunamente, nós daremos mais informações
sobre o evento de novembro. Já estamos fazendo a chamada para o 13º FECEF. Nós recebemos um recado muito legal através da nossa confreira Taíla e da Lígia, a seguinte mensagem, de Carlos Drummond de Andrade. Casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para a circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico ou um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo. Está na cara que a casa é uma casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Meus ouvintes, nós estamos fechando mais uma edição de hoje, estamos aguardando mais um momento de luta, estamos iniciando mais uma Copa do Mundo, uma notícia magnífica para o Brasil, possamos conviver sempre por um mundo melhor. Obrigado, até a próxima edição. Prezados ouvintes, nosso programa Sementeira Cristã também está na internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. A seguir no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir a mensagem mediúnica transmitida pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Jair Presente, na qual ele conclama seus pais e demais familiares a viverem a vida feliz, assegurando-lhe que ele não se ausentou para sempre e que para estarem juntos necessário é que saibam todos aceitar os desígnios da lei e assim ele também será feliz. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa. Auxiliem-me. É tudo por agora o que lhes posso dizer. Tenho a mente nublada. Consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim. As lágrimas dos meus queridos me prendem. Que há, meu Deus? Não pensem que desapareci para sempre. Estarei, porém, com vocês
na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão, desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos, quando nossos pensamentos e emoções jazem nas sombras da angústia. E eu encontrei muito amparo, mas a não ser o meu avô Baço, a quem me ligo pelo coração, não tenho ainda memória para funcionar aqui. Minha faculdade de lembrar está com vocês, assim à maneira de um balão escravizado. Ajudem-me. Preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração e, como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças, como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas. Agradeço o carinho em suas preces. Mas venho pedir-lhes para viverem e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu. Ninguém me prejudicou, ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da existência física. O coração parou ao modo de um motor de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam-me e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueli, acalme-se e auxilie os pais queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física, assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera. Estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas. Entretanto, espero sarar e refazer-me. Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão meu avô Baço e um coração de benfeitora a quem chamo irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus e esperemos o futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes o sofrimento. Agora é o momento de pensarmos na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoe-me e ajudem-me. Lembre-me estudando e não morto, porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, e por isso termino. Com um grande abraço, deixando aqui a vocês aquele beijo de todos os dias
rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair presente. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Naira, que perguntou à equipe do Idefran. Eu e meus irmãos, 2 deles ainda crianças, sentimos-nos um tanto distanciados de nossos pais, que, parecendo alheios à relação afetiva com seus filhos, não sabem demonstrar amor. Mas nosso pai, alcoólico, e minha mãe exercitam uma imposição constante e todo tipo de cobrança possível, tanto no certo como no errado. Segundo o Espiritismo, nós, os filhos, podemos dispor de algum meio capaz de nos trazer solução para esse angustioso problema? Vamos saber isso, minha cara Naira, no final, agora com a resposta de Divaldo Franco. Este é um grande desafio para muitas famílias. Como fazer isto? Há 2 métodos. Primeiro, ter compaixão do pai alcoólico, da mãe castradora, dominadora. Buda, quando ele recomenda o código de uma vida feliz, ele diz o seguinte, porque são 7 itens. Ame toda criatura como se fosse sua própria mãe. Mas se a sua mãe não merecer amor, pelo menos merece respeito de não o haver abortado. Ame-a por ter deixado você viver. Então essa mãe egocêntrica, ela deve ser tão infeliz, que o filho lúcido necessita de entendê-la, de dar-lhe uma chance, de perdoá-la, e permitir-se o direito de aguardar um pouco, quando adquirir a sua independência econômica, psicológica, social, para viver a sua vida, porque nem sempre os pais biológicos são a nossa família. Numa grande razão desse fenômeno, eles são um instrumento, desafio para a nossa evolução. Será que essa mãe egocêntrica, autoritária, castradora, não foi uma filha a quem nós cerceamos o passo, dificultamos a marcha, e que agora volta no sentido oposto para nos disciplinar, ensinando-nos a educar no futuro? Não justifica que ela esteja numa postura de cobrança, mas as leis assim o fizeram para nós aprendermos na carne a experiência da carne. É talvez um pouco mais difícil, porque o filho ainda não tem discernimento. E então nascem conflitos, surgem dificuldades, e quando atinge o discernimento, às vezes está tão magoado que não consegue desculpar. Mas no momento em que brilha a lucidez, cabe-nos a nós, filhos, desculparmos, perdoarmos àqueles que são os nossos genitores. Meu pai nunca me abraçou. E eu criei uma castração. Quando as pessoas iam me abraçar, ficava duro. Eu não sabia abraçar. E a pessoa me dizia, seu Divaldo, eu posso te abraçar? Eu digo, pode. Porque eu nunca fui abraçado por meu pai, na infância, na adolescência. E eu tinha uma inveja dos pais que colocavam o filho no joelho, que abraçava, que acarinhava, que beijava. Lá em casa nunca houve isso, nunca teve tempo. Mas ele era um homem cumpridor de deveres. Eu tinha uma admiração tão grande por meu pai. Às vezes eu vinha correndo, quando eu ia abraçar ele, não, senhor, homem não abraça homem. Não. Eu parava e construí um mecanismo de conflito. Durante muito tempo eu tinha uma vontade que alguém me abraçasse. Meu Deus, que coisa. E me lembrava, eu sou a figueira que secou. Porque eu lia no Evangelho a figueira que secou, aquela que não deu frutos. Mas lentamente eu fui entendendo meu pai. Compreendi o quanto ele me amava. Porque ele havia sido educado por um pai do século XIX. Ele deu a melhor educação, aquela que lhe pareceu mais correta. E o fez por amor. Na hora em que ele estava desencarnando, eu estava ao seu lado. E ele então me perguntou assim, meu filho, você já me perdoou? Eu disse, mas o que, pai? Eu nunca lhe abracei, não é? Mas ele tinha um outro filho, um irmão meu, a que ele adorava. E abraçava muito.
Porque meu irmão era uma afinidade transcendental, mas nós não tínhamos ciúme. Lá em casa a gente era tão pobre que não tinha ciúme, que ciúme também é fortuna, não dava tempo. Não tinha nada dessas coisas. Ele abraçava e sentia orgulho, então. E aquele, eu que era o derradeiro, né, resto de parição, não tinha vez. Eu usei todas as roupas dos meus irmãos maiores, porque mãe guardava e esperava a gente crescer e ia enfiando. Então eu já peguei com remenda, aquelas marcas lindas, que agora está na moda, quanto mais rasgada, mais remendada, melhor. Muito bem. Eu também os livros, eles eram embrulhados e guardados. Muito bem. Mas nunca tive esse melindre de ter ciúme. Eu disse, mas pai, como? Eu não estou entendendo. Eu nunca lhe abracei, eu disse, mas fez muito bem. Então ele disse, mas abraçava seu irmão, não é? Eu disse, sim, senhor. E você me perdoa? Ele, mas pai, francamente, eu não estou entendendo. Alguma vez eu demonstrei que fiquei magoado. Ele disse, mas por dentro fica, meu filho, eu sei como é. Eu digo, então pode morrer tranquilo. Porque eu sempre tive um grande amor pelo Senhor. E tenho. E isso nunca me incomodou. Então, meu filho, me abrace agora. E eu não sabia abraçar. Aí é que foi o desafio. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Então eu me dobrei sobre ele, fiz o gesto. Mas quando eu fiz o gesto, eu desejei entrar na alma dele. Passei a mão na cabeça, tudo o que eu gostaria que ele tivesse feito comigo, então eu fiz. Então eu passei a mão no rosto. Disse, pai, o senhor é um homem tão bonito. O senhor é um homem tão honrado. Eu quero que o senhor saiba que se alguma vez eu for feliz e proceder bem, eu devo ao seu exemplo. Ele começou a chorar. Eu devo ao seu exemplo porque o senhor me ensinou dignidade. O senhor sempre foi muito austero. Como ele era de cultura simples, o senhor foi sempre muito carrancudo, muito calado, muito quieto. E eu aprendi com o senhor a viver dignamente. E Deus me abençoará, meu filho. Eu digo, já abençoou. Porque o senhor cumpriu com seu dever. Educou 13 filhos. É um homem extraordinário. Ele então chamou Nilson, olhou e desencarnou suavemente. Logo que ele adquiriu consciência, e foi curioso, eu estava proferindo uma conferência numa cidade de Santa Catarina, na ilha de São Francisco. No tempo era a ilha, agora está ligado ao continente. No auditório do SESI. E havia um mezanino no fundo. Eu estava falando, entusiasmado. Quando eu olhei, ele estava lá. Ele estava me olhando e rindo, os olhos brilhantes. Ele disse assim, pai. Ele disse, estou acompanhando o meu filho. Porque para ele a coisa mais notável do mundo era um orador. Ele não entendia nada, mas ele adorava. Naquele tempo, na minha terra, era muito elegante o orador estar falando e alguém diz assim, apoiado ou não apoiado, que era um escândalo. E ele sempre ia aqueles discursos políticos na praça pública e me levava na mão. Ele que estava apoiado, diga apoiado, eu não sabia o que era, eu apoiado também. Quando eu me tornei espírita, comecei a fazer as palestrinhas lá em nossa casa e ele sentava sempre na primeira fila. Então ele adorava falar alto, fazer gesto. Isso aqui era orador. E então, eu me empolgava, ele gostava, e chegava para a pessoa do lado, é meu filho. E eu ia ficando constrangido, porque às vezes tinha pessoas desconhecidas. Onde eu digo, pai, não diga isso. E você tem vergonha de ser meu filho? Eu digo, não, é que as pessoas não entendam. Que elas não entendam, mas ficam sabendo que você é meu filho. Então eu controlei alguém para quando ele sentava sempre... Alguém sentava que já sabia que eu era filho dele. Quando eu me entusiasmava, que ele disse assim, eu sei, seu Francisco, ele é seu filho. Aí ele ficava satisfeito. Pois ele estava do além. E então eu me comovi e me entalei. E ele disse assim, grite! E eu dei aquele berro. E ele então disse, é meu filho. Então... Quanto vale nós amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam bastante difíceis. Perguntas para essa sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2181 Centro, CEP
14.400, 690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721 8282 ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. E lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. A fraternidade pura é o mais sublime de todos os sistemas de relações entre as almas. Com esta observação, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, nos controles de áudio e sonoplastia, Edmar Naves. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.